Questão 3. Essa questão, gente boa, a gente precisa ler o texto para a gente identificar que ela é uma questão assim muito parecida com as questões teóricas do Enem. Às vezes você tem que ler uma, duas vezes para tentar entender. Então vamos organizar a questão. A destilação também era utilizada em manufaturas, como, por exemplo, na preparação de perfumes, arte para a qual os árabes muito contribuíram, certo? Havia grandes centros onde eram extraídos os aromas de rosas. Pronto, aí vamos parar aqui. Extração é quando você pega uma mistura e consegue extrair parte dela. Aí, basicamente, a gente tem 4 tipos de extrações. A gente tem a extração que não precisa aquecer a mistura e tem a extração que você precisa aquecer a mistura. Vamos primeiro para aquelas que não precisa aquecer. Por exemplo, quando você extrai o caldo da cana, você não aquece a cana, você tritura, então você pode extrair por trituração, ok? E você também pode extrair por maceração. É quando você pega a mistura e coloca um líquido extrator que ele vai puxar a parte solúvel nele. Aí não tem aquecimento. Aí tem a extração que precisa aquecer. Quais são as que precisam aquecer? São decocção e infusão. Infusão é quando você coloca o líquido para aquecer e depois bota a mistura dentro do líquido. Por exemplo, um chá, aquele chazinho de pacote, você bota água para esquentar e depois coloca o pacotezinho em contato com a água para ela aquecida extrair. Aí nesse caso é uma infusão. Mas quando você aquece ao mesmo tempo a mistura e o líquido, para que o líquido extraia a parte solúvel, aí a gente chama isso de decocção. Por exemplo, água e batata. Se aquece, a água vai mudando de cor, porque ela vai tirando o material da batata, beleza? Violeta, jasmim e outros materiais. Para isso, as flores eram maceradas em água. Então, se usava maceração. Então, era feito isso para tirar a parte solúvel. É raciocínio. Se você faz maceração usando a água vai ser o líquido extrator. Automaticamente, o que a água vai puxar é a parte polar. Porque a água é polar, ela só pode puxar a parte polar, certo? Em seguida, o material era destilado, ou seja, primeiro a água extraía a parte solúvel, depois a água com o extrato era destilada para separar o extrato da água. Tal processo não era utilizado na antiguidade, então a maceração, juntamente com a destilação, não era utilizado na antiguidade. Predominando então o método de extração de essências pela infusão de flores em óleos ou gorduras, ou seja, na antiguidade era usado aqui só para identificar a infusão, né? Na antiguidade era utilizada a infusão. Posteriormente, já numa época depois da antiguidade, se usava maceração e destilação. Então tem que tomar cuidado com o texto para que a gente não se perca. Aí no final vê o que é que ele está se referindo. Aí veja que ele está falando da destilação. Então a destilação não era utilizada na antiguidade. O próprio texto diz. Então o Enem tem essa linha. Então a letra A diz assim, que a destilação era utilizada na antiguidade como principal método de extração das essências. De acordo com os textos está falso. Então o professor colocou falso porque não se usava destilação na antiguidade. Letra B é uma técnica, está falando da destilação, ideal para a extração de essências, ou seja, se você olhar no texto, está muito claro que a destilação não é usada para extrair. A destilação é usada após a extração. Ela é usada apenas para separar a água da parte solúvel. Então a letra B está falsa, porque destilação não é um método de extração. Letra C é uma técnica, está falando da destilação, tá certo? É uma técnica que requer aquecimento da mistura homogênea ao longo do procedimento. Aí eu fiz aqui um esquema para a questão da destilação. Então veja bem, para você entender, né?
Então a infusão aqui, ó, era utilizada na antiguidade, ou seja, o óleo é aquecido para extrair a essência das flores. Aí está se falando de infusão. Na maceração você usa água para extrair, né, das flores a parte solúvel na água. Aí eu coloquei que se ele puxa algo é porque esse algo é polar, já que a água é polar e você tem uma mistura o quê? Homogênea. Aí vem a destilação. O que é que a destilação vai fazer, gente boa? Vai separar a água da parte do extrato, né? Vai separar os dois. Aí a resposta correta é letra C. Mas vamos olhar a letra D. Aqui faltou a letra E, né? Possui uma etapa de resfriamento, está falando da destilação, vai correto, e em seguida a condensação de água, vai tudo certo, onde estarão dissolvidos as essências oleosas. Está errado por quê? Se a água é polar e óleo é apolar, água e óleo são immiscíveis. Aí é uma mistura o quê? Heterogênea. E não se usa destilação para mistura heterogênea. Então a resposta da questão é letra C.